Sempre aqui na TV Santa Cecília, de segunda a sexta, 10 da noite, com informações importantes, discussões e debates sobre os temas da Baixada Santista e do Brasil também. Lembrando, 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro do dia, com o painel Debates, personalidades da região e do Brasil, discutindo, debatendo junto com você as questões importantes, relevantes da nossa região metropolitana e os temas importantes do dia a dia nacional também. Nessa edição, conosco, Sidney Costa, advogado, radialista, especialista em direito eleitoral, que vai mais uma vez participar e colaborar conosco. Tudo bem, Sidney? Boa noite. Prazer revê-lo. Boa noite, Boturão. Boa noite, telespectadores. A semana agitada trouxe a Dilma São Paulo no evento do NET Mundial. Ela que simbolicamente assinou esse marco civil que fez algumas modificações para a regulagem do uso da internet, tema importante no momento, embora eu tenha umas reservas acerca disso, inclusive a mudança do prazo para guardar dados, que diminuiu. Vai piorar o controle disso pela polícia investigativa de crimes na internet, o mais grave deles a pedofilia. Diminuiu-se esse prazo de 3 anos para 6 meses a 1 ano, e isso já foi uma má notícia, resultado de um projeto que foi assinado, foi aprovado assodadamente para fazer efeito aí na convenção da NET Mundial que teve em São Paulo. E outros eventos aí, Boturão, que a gente vai tentar discutir e debater aqui ao longo do programa. E quem nos faz companhia também, mais uma vez participando conosco, participação sempre importante aqui, nosso Uriel Vilas Boas, advogado, jornalista, sindicalista, sempre muito destacado aqui na região. Tudo bem, Uriel? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Boturão, boa noite, Sidney. É sempre um prazer discutir, porque nós precisamos falar, nós precisamos ouvir, nós precisamos debater. Precisamos sair desse marasmo de achar que as coisas acontecem sem a participação popular. Então, é sempre importante esses debates e a repercussão é sempre positiva nesse sentido. Muito bem. Sempre lembrando a você, nós estamos gravados nessa edição do painel regional, não dá para você participar conosco na via telefone, mas com certeza vai acompanhar aqui um debate em alto nível, e uma série de informações importantes para você acompanhar aí. Antes da gente abrir um pouco mais de espaço, debater aqui com o Uriel e com o Sidney mais um pouquinho sobre a assinatura desse marco civil aí da internet pela Presidente da República, como o Sidney lembrou muito bem aqui no seu destaque de abertura. É uma curiosidade, uma coisa que nos deixa espantados, e de certa forma perplexos. É o que circulou pela internet, todo mundo acompanhou, o julgamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello, nesta última quinta-feira, sendo absolvido pelo STF. Lembrando a você, Fernando Collor foi eleito em 1989, num segundo turno histórico contra o também agora ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1989, primeira eleição direta após a ditadura militar, que começou em 64, terminou em 85. Foi a eleição de Tancredo Neves pelo Congresso Nacional, foi uma eleição indireta, Sarney era o vice, Tancredo faleceu, Sarney assumiu, governou 5 anos, e aí tivemos a primeira eleição direta, uma série de candidatos. Collor e Lula foram ao segundo turno, Collor se elegeu, governou de 90 a 92, até setembro, se não estou enganado, correu o processo de impeachment, ele sofreu o processo de impeachment, renunciou também ao mesmo tempo, e agora, quantos anos fazem? 22, é isso, Mais ou menos. 22 anos. A denúncia ocorreu em 2002, a denúncia. 2002? Só em 2002? Só em 2002. Denúncia de corrupção? Isso. Dos crimes que ele acabou sendo Então você aproveita o embalo e explica tudo isso. A sua especialidade é essa. Como é que pode... Hoje eu percebi... O processo de impeachment em 1992. Pois é. E a gente estourando aqui em 2014, já com as portas de uma nova eleição. Hoje eu percebi, quando eu me encontrei com o Uriel, que eu acompanho o programa, além de participar, que é uma honra, essa oportunidade que o destino nos deu. Hoje tem uma amizade que vem se fortalecendo com o Boturão e outros amigos, como o Banha, abraço para o Banha, doutor Manuel Rogério, e o meu âncora lá do programa Em Cima da Hora, da Rádio Terra, o Heraldo Santos, que é o meu padrinho, o meu professor. Agora mesmo no último programa, ele me deu umas aulas, eu já entrei inibido. Enfim, mas as aulas sempre são oportunas. Agora, tem lição, viu, Boturão, que não se firma no nosso país. Eu que sou estudante de Direito, formado em 1986, vi já o Código Civil, o vetusto Código Civil, chamado Código Napoleônico, porque tinha uma essência de certos institutos que o invasor, o colonizador da França, Napoleão, ele tem esse lado, essa vertente de um gênio. E muitos postulados como a posse, que já veio do direito romano, e outros, estavam lá no Código Civil, herança do Código Napoleônico, do Código francês. Mas vi isso mudar em 2003,
coisa que eu não pensei que ia acontecer. E assim como emendas ao Código Penal, que dizem que também está antigo, mas hoje eu não acho isso, está bem atualizado. Precisa sim uma reforma para juntar toda essa atualização e formar um código, porque são emendas formadas pela lei. Mas o Código Penal também está atualizado. Não só uma aplicação de pena, que é o problema do Código Penal. O problema do Código Penal é isso que nós vamos discutir agora. A impunidade, Buturão. Tem cidadão acima do bem e do mal, e não pensa que é só político, não. Tem bicheiro que está acima do bem e do mal, tem traficante que está acima do bem e do mal, tem coisa que não chega em pessoas que são agentes criminosos, claros, conhecidos pela sociedade, você pode até localizá-los, mas não chega neles, porque estão acima do bem e do mal. E é a impunidade que vai inviabilizando a crença num país sério, num país que quer fazer um tratamento igual para todos. É essa a questão. E aí, mais uma vez, uma cena lamentável, porque o crime que chegou a ser confessado pelo próprio Collor de Mello, porque quando você renuncia, você quer fugir da aplicação da lei. Você já começa a dar a sua própria confissão de forma indireta. E, naquele momento, se aplicou uma nova interpretação da legislação que você só pode renunciar e não ser mais o processo caminhar para o julgamento se isso se der antes de instalada a investigação. Se a investigação já estiver instalada, a sua renúncia ela perde o efeito. Foi o que aconteceu no caso do Collor de Mello. Por isso o processo prosseguiu para o julgamento que hoje teve esse desfecho. Mas, infelizmente, o desfecho foi a absolvição, que era a última coisa que podia acontecer diante daqueles fatos clamorosos e até, de certa forma, confessados de maneira indireta quando ele renuncia e se afasta do poder. Portanto, essa situação que é recorrente para algumas pessoas na sociedade brasileira, da impunidade, é que vem inviabilizando o país. Vamos fazer um break rapidamente aqui no painel regional. Já já a gente volta com a participação também do Uriel. Tá certo? Em instantes. Estamos de volta, né? Agora sim, o segundo bloco. Vamos seguir aqui com o nosso painel regional. Nesta edição, conversando com o Sidney Costa, advogado, radialista, né? Tem uma especialização importante na área eleitoral. E o nosso Uriel Vilas Boas também advoga, não é? Jornalista e sindicalista destacado, que sempre foi em toda a nossa região metropolitana. Bom, a gente no primeiro bloco, antes do intervalo, né? Do break, um primeiro bloco mais curto, que você está acostumado, o Sidney explicava aqui, falava aqui sobre a questão da impunidade, não é? Por conta desse tempo todo, né, que a gente acompanhou aí a história de Fernando Collor, desde que foi presidente da República, renunciou em 2002, e agora, esta semana, o STF absolveu o ex-presidente da República, o ex-presidente Collor, das acusações de corrupção que haviam contra ele, né? O Sidney deu uma explicação aqui, citou a impunidade como um dos principais problemas para a gente fazer um país mais forte, né? Um país melhor para todos nós, né? E antes do intervalo ia chamar o Uriel, não foi possível, espaço aberto para o Uriel entrar também nessa discussão e nesse debate importante, porque ficou todo mundo meio que abobalhado, né? O Uriel disse, ué, Collor absolvido? Mas como, né? Está aí, já é senador, amigo do Lula, não é? Diga lá, Uriel. Eu diria uma situação curiosa. Não se comentava que o Collor ia ser julgado. Não se falava que ele ia ser julgado. Perfeitamente. E o que me preocupa nessa história toda é que é muito comum você encontrar críticas ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo. Não se fala do Poder do Judiciário. E nós temos 11 juízes no Supremo Tribunal Federal, 11 juízes que decidem questões as mais profundas. Não vou discutir competência, não vou discutir seriedade, honestidade, mas o nosso Poder Judiciário, em todos os ângulos que você avaliar, você vai encontrar que é algo que precisa ser modificado. Não é possível que você fique na dependência de decisões que devem ser tomadas ou por um juiz ou por um colegiado de juízes para chegar ao ponto que chegou. Porque eu não quero nem entrar no mérito se o juiz errou ou acertou em relação ao Collor. Eu discuto por que só agora esse julgamento. E nós temos dois exemplos, sem entrar na questão político-partidária. Nós tivemos aí o chamado mensalão,
que começou em 2005 a investigação, o processo começou lá pelo 2009, por aí, foi julgado o ano passado. Deu toda essa celeuma em relação ao resultado, que só terminou agora com os últimos recursos. E o mensalão que deveria ter começado, que começou em 1998 em Minas Gerais. Isso eu estou colocando para mostrar que deprime, que isso, de alguma maneira, pode repercutir negativamente em relação ao Poder Judiciário. Se nós já temos dúvidas em relação ao Legislativo, dúvidas em relação ao Executivo, passamos a ter também em relação ao Judiciário, aí o país vai entrar numa confusão tal que precisa ser corrigida. Nós temos um Código Civil de 1921, nós temos um Código de Processo Penal de 1940. Agora tem uma série, algumas celebridades discutindo a partir de uma proposta do José Sarney, quando presidente do Senado, o novo Código de Processo Penal. Mas aí a gente coloca a necessidade de alguns organismos participarem dessa discussão, a começar pela OAB. Nós temos em todo o Estado e nas mais importantes cidades desse país, representantes da OAB. É onde se pode promover a discussão com especialistas, para encontrar soluções que acabem com essa questão. E para concluir, para não exagerar muito nesse raciocínio, que se discute inclusive a estruturação do judiciário, em termos de funcionários, em termos de equipamentos, de maneira que nós tenhamos processos rápidos e que signifique a justiça aplicada como ela deve ser. Então, esse resultado do Collor aí, para mim, não surpreendeu. Para mim, não surpreendeu. E outra coisa, não terá repercussão na opinião pública. Nenhuma repercussão, claro que não. O senador da República está ligado diretamente ao governo federal, não é? Foi abraçado com o presidente Lula em 2010, na campanha presidencial da atual presidente Dilma Rousseff. Enfim, águas passadas. Passou tanto tempo, a coisa está esquecida, não é? Entrou no freezer, está na geladeira. Isso que o Uriel coloca, acho que é importante, é verdadeiro, né? Esses processos eleitorais, eu sei que a gente sabe que existem alguns que são bastante complexos, né? A gente está acompanhando aí o caso da prefeita de Cubatão e outros prefeitos aí que acabaram também se envolvendo em denúncias de corrupção de campanha eleitoral, enfim. Mas os processos não se resolvem, se arrastam, né? Coisa demorada, né, Sidney? Exatamente. A reflexão do Uriel, ela é oportuna, ainda que eu faça uma reserva, viu, Uriel? Meu entendimento, como eu repeti no início, não é que a nossa legislação está desatualizada. O próprio Código Penal sofreu modificações até no seu rito. O rito mais célere agora, o procedimento sumário, chegou-se a aventar a possibilidade de ouvir o peso, inclusive na cadeia, por sistema de monitoramento de câmeras, mas depois a OAB é que fez uma campanha contra isso. Não entendi muito bem o porquê. Enfim, há aí também um exercício extremado dessa chamada forma de defender os direitos humanos que extrapola o limite da segurança do país. Que o país vive um instante de muita insegurança, quase de uma instabilidade social, mas isso não é admitido por ninguém. É a gente que vê no noticiário, foram recentemente 30 ônibus queimados. Acho que nunca na história eu vi nada parecido, nem no tempo da ditadura. Fora como se mata as pessoas hoje em dia, e se a família não corre, não se empenha, fica por isso mesmo. Agora mesmo, um rapaz que tinha até certa projeção na Globo, enfim, foi assassinado, sem a família correr atrás. Regina Casé. Quando você começa a perder seus filhos sem saber o porquê, como acontecia na ditadura, está se instalando uma instabilidade social. Portanto, eu acho que o problema, não, volto a repetir, não é bem a atualização da lei. Até o Código Civil foi atualizado agora em 2003. Temos um novo Código Civil a partir de 2003. O problema está sendo a falta de independência, principalmente do judiciário, Uriel. A nomeação política, não técnica, isso é um problema principalmente sério, na Suprema Corte, no TSE, está comprometendo a independência do judiciário, que passou a ser subserviente dos interesses do Congresso brasileiro. E aí, nesse momento, quando a gente não tem um judiciário forte e não tem um judiciário independente, a gente passa a não ter justiça. Sim, mas veja bem, Cid, eu não queria te interromper, mas só fazendo uma observação. Quando é indicado alguém para ocupar, porque é uma lista tríplice,
E no caso do Supremo Tribunal Federal, é o presidente da República que indica o nome. Mas esse nome, essa pessoa, passa por uma avaliação do Congresso Nacional. Então, o que a gente precisa interpretar é por que o Congresso Nacional, no caso, e não me parece que o Congresso Nacional esteja a maioria absoluta nas mãos do presidente. A gente tem que avaliar sob esse prisma. Isso é o primeiro ponto. E, em segundo lugar, eu cobro da entidade que me representa, a OAB, o peso que a OAB sempre teve na história do Brasil, sempre teve, eu diria, hoje ela tem esse mesmo peso. Então, quando vai indicar alguém para um cargo importante, e recentemente teve um problema da indicação de alguém para o Tribunal de Contas da União, o Congresso Nacional criou um caso de tal maneira que ele foi retirado o nome dele. Então, é preciso que a gente avalie até onde a sociedade está agindo, né, no sentido de exigir certos posicionamentos. Porque o cargo do Judiciário, até chegar ao Supremo, até chegar aos Supremos, né, porque tem o Tribunal do Trabalho também, a mesma coisa, há indicações que podem ser até indicações políticas, mas não são simples e tão somente o presidente pegar, assinar e colocar embaixo. Assinar e está nomeado. Ele pode ser contestado pelo Congresso. Isso acontece? E aí é a pergunta que eu também continuo a fazer. Até onde nós agimos no sentido de pressionar aqueles representantes nossos? Seja a nível municipal, estadual ou federal. Nós precisamos avaliar, é preciso que as comunidades interpretem esse tipo de posicionamento. Se não fizermos isso, não vai mudar esse quadro. Não vai. Teremos eleição agora em outubro. Há pessoas dizendo que não vão votar. Eu recebo muito e-mail a respeito disso. Primeiro. Segundo lugar, é capaz de votar por votar no tiririca da vida, sem nenhum demérito. Eles dizem que não é mau deputado, mas o voto no tiririca foi colocado como protesto. Então, como já foi o Cacareco em 1954, pensemos dessa forma. Até onde nós pressionamos os nossos legisladores? Até onde nós temos esquemas para que a gente possa trabalhar junto ao Executivo? E o Judiciário, nós temos organismos. Entre eles, e mais ainda, a OAB leva uma vantagem. Nós temos aqui na Baixada, por exemplo, da região metropolitana, 8 subseções da OAB. 8. Se essas 8 subseções, mais as 250 que tem no Estado, agirem, nós teremos estrutura para o Judiciário estadual, estrutura para discutir o orçamento que pode ser usado no Judiciário, e, ao mesmo tempo, o Judiciário vai perceber que, de alguma maneira, ele está sob controle, ele está sendo vigiado, está sendo coisa que não acontece hoje. Isso é uma falha da sociedade, na minha concepção. Vamos fazer o nosso intervalo, tá certo? E voltamos já, né? Com mais o Uriel e com o Sidney também participando com a gente. Já. Estamos de volta aí com o nosso painel regional, nesse terceiro e último bloco. A gente, com prazer, conversando aqui à minha direita com o nosso Uriel Vilas Boas, sempre figura importante aqui no painel, e o nosso Sidney Costa, também ilustrando aqui e colaborando com a gente mais uma vez. Eu repito, programa gravado, você acompanhando aí um debate em alto nível, como não poderia deixar de ser, com essas duas figuras aqui ao meu lado, e informações importantes sobre diversos temas, a gente calcando aqui na Justiça Eleitoral especialmente, Poder Judiciário. O Uriel fechou com a questão de contestação à atuação da OAB, especialmente aqui no Estado, que, juntando aí todas as subseções, poderia fazer um judiciário mais pressionado, mais vigiado, talvez. Eu não sei se o Sidney tem alguma coisa, um contraponto, ou se concorda com essa tese do Uriel. Pois não, Sidney? É perfeita. A visão do Uriel é a visão de uma liderança de sindicato e de estar no frigir dos ovos. O sindicalismo é onde a pressão é maior dos seus filiados e dos interesses para a melhoria da classe e, assim, da sociedade. Eu não tenho reparo, perfeita a colocação do Uriel. Se eu complementaria que a ironia do destino é algo que, às vezes, esses que pensam dono do mundo, viu, Boturão e telespectadores, não esperavam. Essa ação penal 470, ela está dentro dessa fatalidade. É uma fatalidade essa ação, porque se descobriu pela engenharia de um gênio, o seu Zé Disseu, que ainda está no poder, desculpa eu falar dessa maneira, mas ainda está no poder, mudou a papuda.
Mudou. Por isso que estão castigando ele e não tiram ele de lá. Porque ele está tendo todas as benesses, ele fala de celular, recebe visita a hora que quer, enfim. Esse senhor que tem uma engenharia de poder única, talvez comparada com os grandes cérebros que colocaram líderes aí na história do mundo, às vezes para o bem e outras para o mal. Um deles o Hitler e outro o Churchill. Mas essas figuras exponenciais que entram para mudar o curso da história, sempre têm seus gênios por trás que dão apoio, são os grandes apoiadores desses projetos de dominar o mundo. E, no entanto, foi numa mendicância de dar um dinheiro sujo para se comprar as consciências é que vazou todo o projeto de engenharia de poder, de instalação de poder para o resto da vida. Se não conseguisse vazar esse escândalo da ação 470, provavelmente estariam reinando aí absolutos, porque ele chegou um momento, o seu Zé Disseu, que disse que ninguém o tiraria da posição que ele estava. Quando apareceu o Roberto Jefferson, que não tem nenhuma glória nisso, mas falou, sai de lá, Zé Disseu, não estraga até quem ainda pode ser salvo. E aí a coisa ficou muito ruim, porque ainda hoje blindado está o nosso ex-presidente Lula. Quando se falou esse nome, salva ainda quem pode ser salvo, ele pegou e se retirou. Portanto, essa ação... Em nome do projeto, né? Em nome do projeto. O poder continuou. Criado até por ele mesmo, né? Exatamente. Um e ele ainda dá os seus pitacos, com certeza. Pois é, Dirceu, isso não duvida. Então, dentro desse aspecto, também vazou lá, viu, Uriel? Como é que funciona isso que você resiste por causa da sua posição de ter que dar uma resposta, primeiro para os representantes que você lidera e depois para o resto da sociedade, mas infelizmente vazou lá. Só fica, por exemplo, o crime de quadrilha era o único que não podia sair dessa grade de acusações que vieram para todos os mensaleiros. Por quê? Só se instalou aquele sistema de propina porque eram todos mancomunados. Então, quadrilha existia. E foi o que saiu garantindo a eles o sistema aberto de tratamento nas execuções criminais. Porque se prevalecesse a condenação do crime de quadrilha, ficariam no fechado, principalmente os seus LCU. Portanto, ali ficou claro, quem era indicado do Fernando Henrique votou pela manutenção da condenação no crime de quadrilha. Vilmar Mendes, Marco Aurélio, que não foi indicado do Fernando Henrique, foi indicado do Collor de Mello, do próprio Collor, o Joaquim Barbosa, que surge aí, mostrando a sua independência, essa independência que a gente esperava do judiciário, o Joaquim Barbosa realizou. Indicado do governo Lula, inclusive com estardalhaço de ser o primeiro negro como ministro da história, na hora que ele teve que atuar como ministro do Supremo Tribunal, ele o fez com galhardia, mudando inclusive aquele expediente que, quando a gente assistia os julgamentos da Suprema Corte, viu, botou no telespectadores, parecia que a gente estava numa corte inglesa, você não podia falar um pouco em tom mais alto não, que logo se tocava uma sineta, tinha que haver silêncio, e ali parecia julgamentos da corte inglesa. Com a ousadia do ministro Joaquim Barbosa, instalou o que eu chamei de justiça aos brados, porque chegava a hora que não dava nem para se acreditar os votos como eles vinham, e ele se posicionou como ministro. Portanto, essa independência que se espera do judiciário, nessa ironia do destino que trouxe a ação penal 470 para ser discutida para a sociedade, ela ficou comprometida. Mas eu diria para você o seguinte, eu particularmente, eu condeno toda atitude de pessoas que agem de forma ilegal, ainda mais em relação ao erário público. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui diretor do sindicato muitos anos. E até hoje, onde eu circulo, vou nas assembleias do sindicato, as pessoas com as quais eu encontro, eu não tenho, meu nome não é colocado em dúvida em relação a nenhum dos procedimentos. E lá nós fazemos concorrências, fazemos aquisições de equipamentos, de materiais, de despesas de viagens, tudo isso aí. Esse orgulho eu tenho. E aí, nesse caso, me magoa, porque, embora não sendo petista, mas me magoa certos procedimentos que não estão condizentes com o cargo que essas pessoas ocupavam. Mas, ao mesmo tempo, faço uma colocação. Eu me lembro quando o Sérgio Guerra, que já faleceu agora esse ano, ou ano passado, ele denunciou, ele cobrou uma postura do senhor Eduardo Azeredo, que era presidente do PSDB, governador de Minas, com uma discussão em relação à manipulação de verbas lá nos idos de 98,
na eleição lá para governador do estado e a eleição que iria acontecer. Ele não deu explicação adequada, 1 ou 2 anos depois ele renunciou ao cargo de presidente do partido, foi retirado do presidente do partido. E eu estou fazendo menção a esse fato para dizer que esse caso deveria já ter sido também colocado em julgamento no Supremo. Né? Então isso me deixa às vezes preocupado que o caso mensalão do atual governo teve uma conotação político-partidária. Eu estou colocando isso apenas como cidadão para fazer uma comparação de como deve ser o procedimento do judiciário, porque isso repercute negativamente. Tanto é que o Eduardo Azeredo agora renunciou ao cargo de deputado ou senador para que o seu processo voltasse à primeira instância. E aí começa tudo de novo. Então, tudo que você falou eu concordo, que na verdade o procedimento tem que ser o mais aberto possível, sem nenhuma dúvida, mas ao mesmo tempo eu gostaria que todo esse procedimento do judiciário tivesse também a mesma atitude. E nós temos o caso do Maluf de 1991. Não tem solução esse processo do Maluf. Teve agora do Collor. Então precisa que a gente tome atitudes, e aí falo como cidadão, como advogado, que a comunidade, não é nada individual, não é nada heróico, mas que a comunidade haja como comunidade para que a gente tenha, então, um país onde o legislativo, o executivo, o judiciário sejam respeitados. Sem isso, a sociedade vai ser uma porcaria, é um paizinho de 8º mundo, e isso nós não queremos. Muito bem, nós temos 2 minutinhos para fechar aqui o painel regional, depois de uma aula que tivemos aqui sobre direito eleitoral e sobre essas demoras, né, inaceitáveis. Eu até fiz uma comparação com o caso aqui da cidade de Cubatão, né, independente da prefeita ter ou não ter culpa, ter errado ou não ter errado, a equipe dela ter cometido aí algum ilícito, né, na eleição, envolvendo lá o tal jornal Reação Popular, enfim, né? Mas o que a gente espera é que a coisa caminhe com mais celeridade, que a coisa se resolva rapidamente. Eu até citei um exemplo no programa de ontem, 1h30 da tarde, no painel Debates, né? Falando exatamente sobre isso. Nós estamos já em abril, entrando em maio do 2º ano, do 2º mandato da prefeita de Cubatão, e há uma instabilidade política absolutamente total e completa no município, a Câmara Municipal rejeitando uma série de proposituras do Executivo, derrubando vetos da prefeita, enfim, abrindo 6 que eram inimagináveis antigamente. Não sei, de repente a coisa vai até para melhor, não se sabe. Eu sei que a coisa está realmente muito confusa, enquanto essa situação não é solucionada. Eu acrescentaria no que você acabou de falar, se a Câmara tem esse conflito com a prefeita tem essas dúvidas todas em relação aos seus procedimentos. É preciso que a comunidade utilize mecanismos entre os quais o movimento sindical, entre os quais as associações de moradores, porque é preciso que alguém, eu não veja o meu vereador, o vereador, quem seja ele qual for, votar pura e simplesmente por um determinado interesse. Então nós precisamos criar esses mecanismos. Ontem nós tivemos uma reunião aqui na Arena Santos, foi na quarta-feira. Discutindo o problema de transporte coletivo. A comunidade não adianta apenas e tão somente criticar, reclamar. Não, ela precisa ter esse mecanismo. E nós colocamos essa proposta, que as associações de moradores criem mecanismos que tenham contato permanente com a CET, mas não apenas e tão somente ir lá fazer uma reclamação, fazer uma sugestão e proposta. Sidney, para fechar aí, rapidamente. Pois é, Boturão, você colocou bem que o assunto do momento é esse, da cassação pelo TRE, que pela Lei 135/2010 transitou em julgado a decisão. O recurso agora, o único que suspendia é o embargo de declaração, mas logo vem uma emergência que só um milagre para tirar a situação da prefeita fora do governo municipal e salvá-la. E isso não é bom para a saúde das cidades. Não tem como pegar um governo já com 1 ano e poucos dias aí e consertar, além do que entra o fator do novo que for eleito, trazer seu time de confiança, o que vai mudar as cadeiras, a tal dança das cadeiras que sempre tem na legislação. Depois de um ano, quer dizer, Cubatão vai sofrer terrivelmente esse problema surgido
com a decisão, a judicialização desse assunto. Mas é o que se apresenta. E pelo menos estamos vendo, nesse caso de Cubatão, uma decisão célere, né, o Boturão? Porque 1 ano e pouco ela já está cassada, o processo tem isso. É uma decisão célere, marco nesse campo dentro do judiciário. Estamos em cima da hora, fechando mais um painel regional. Obrigado, Sidney Costa, participação sempre importante com a gente aqui. Obrigado, Uriel Vilas Boas, também mais uma vez conosco. Você que nos acompanhou, você fica com a programação normal na sequência da TV Santa Cecília. Estamos sempre de segunda a sexta, às 10 da noite e à 1h30 da tarde com o painel regional Debates. Obrigado, tchau.